Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Turminha bonita, se liga aí que nossa aula vai ser sobre campo elétrico de uma carga pontiforme. Beleza? Sigamos aí, ó. Galerinha, vamos lá. A primeira dúvida que eu creio que deve estar aqui, ó, surgindo na cabecinha de vocês é justamente essa aqui, ó. O que é uma carga pontiforme? Pessoal, e para solucionar essa dúvida, tá? Vejam aqui em cima a definição de cargas pontiformes. Cargas pontiformes são corpos eletrizados cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que os separam de outros corpos. Como assim, professor? Explique-me um pouquinho mais. Galerinha, cargas pontiformes são objetos, tá, em que o tamanho deles são tão pequenos se comparados com as distâncias envolvidas que nós vamos poder desprezar. Na verdade, o tamanho dele não vai nem influenciar negativamente, nem nos ajudar em relação às medidas realizadas naquele sistema, naquele estudo em si, perfeito? Então, botem na cabeça de vocês, cargas elétricas pontiformes são objetos carregados eletricamente, cuja as dimensões podem ser desprezadas em relação às outras dimensões envolvidas, perfeito? Em relação às outras distâncias envolvidas, ok? Agora é o seguinte, vamos entender como determinar o campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Para isso, pessoal, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos colocar aqui, ó, em cima desse cantinho aqui, uma carga Qzão positiva. Esta carga Qzão, galera, vai ser uma carga geradora de um campo elétrico, perfeito? E aí a gente vai escolher um ponto X qualquer aqui, e nesse ponto a gente vai colocar uma carga Qzinho, tá? Também positiva. Você vai observar que as duas cargas são positivas e as duas estão separadas por uma distância d. Como as duas têm sinais iguais, tá? Todas as duas são positivas, vai haver uma força, tá? Nesta carga Qzinho aqui, uma força de repulsão, ou seja, uma força com sentido de afastamento em relação a essa outra. Perfeito? Neste mesmo local aqui, ó, onde nós colocamos esta carga Qzinho, vai haver um campo elétrico gerado por esta outra carga, né, que é a nossa carga geradora. E este campo elétrico, pessoal, como a nossa carga geradora ela é positiva, este campo elétrico vai ter também um sentido de afastamento, tá? Ele vai ter o mesmo sentido que a força elétrica nesse caso. E aí, ó, observando agora o nosso esquema aqui em cima, a gente vai começar a entender como que nós vamos fazer para determinar o valor do campo elétrico neste localzinho aqui onde tem a carga Q. Vamos lá. Nós temos que o campo elétrico no ponto onde se encontra a carga Q, ele é definido pela razão entre a força elétrica e a carguinha Q, tá bom? Olha aqui, eu vou até anotar aqui, vou pegar aqui meu marca-texto e vou até anotar aqui, ó, o campo elétrico, tá bom? Olha a definição, o campo elétrico, ele é definido como a divisão entre a força elétrica pela carga de prova, pela carga Qzinho, beleza? E aí o que acontece? Se nós quisermos descobrir apenas o valor do campo elétrico neste local onde está lá a carga Qzinho, a gente vai usar a seguinte regra. O módulo, tá, do campo elétrico nesse local vai ser dado por esta equação aqui. Ó. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga. É basicamente esta mesma equação aqui em cima, tá? Porém, aqui nós temos o valor em módulo, tá? Nós não vamos nos preocupar em relação ao sinal da carga, nem em relação ao sinal da força que está agindo nesta carga Qzinho, perfeito? E aí vamos continuar. Se você observar e fizer meios pelos extremos nesta equação aqui, ó, se você pegar esta equaçãozinha que nós temos aqui e multiplicar meios pelos extremos, você vai ter que E vezes Q é igual a F, tá? A gente vai ter a seguinte equação. O produto entre o campo elétrico e a carga elétrica, tá? É igual à força
que está agindo nesta carga elétrica. Perfeito? E aí, galera, eu quero que vocês se lembrem dessa informação aqui, ó, que eu vou colocar aqui no cantinho. Ó. A força elétrica, gente, ela é dada pela lei de Coulomb. Vocês lembram que força elétrica é igual K0, que é a constante eletrostática, vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Perfeito? E aí eu chamo a atenção de vocês porque, ó, Qzão e Qzinho são os módulos das cargas envolvidas. Ou seja, é o módulo da carga Qzão, que gera o campo elétrico, e o módulo da carga Qzinho, que está sendo colocada lá como uma carga de prova. E aí, ó, seguinte, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir o valor de F, que está aqui, por essa expressão. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, galerinha. Quando nós substituirmos o valor de F dado pela lei de Coulomb, a gente vai encontrar aqui E vezes Q, que é o campo elétrico, vezes a carga, Qzinho, tá bom? Perfeito? É igual a constante eletrostática vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido pela distância que separa as duas ao quadrado. E aí você vai observar que você tem o Qzinho, tá? Nos dois lados da equação. E aí você vai poder eliminar, nesse caso, os dois, tá? Você vai eliminar o Qzinho de um lado com o Qzinho do outro. Por quê? Porque todos os dois estão em lados diferentes da equação e os dois estão multiplicando e, além disso, estão no denominador. Então é o seguinte, nesta configuração que a gente tem aqui, a gente vai eliminar os dois Qzinhos, um de cada lado, e vai pegar o que sobrou da equação. Vejam aqui a expressão que a gente vai poder escrever agora. Ó. Campo elétrico, né, que é o que sobrou aqui, tá? Nesta equaçãozinha aqui, é igual K0 vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, galera, através desta equação aqui, ó, desta equação que eu estou colocando aqui por último, beleza? É que nós vamos conseguir determinar a intensidade do campo elétrico naquele ponto que nós escolhemos, beleza? Porém, lembre-se que o ponto que nós escolhemos, tá? Não é necessário que nele haja uma carga Qzinho de prova. Nós vamos, basta você escolher o ponto, tá bom? E aí você vai usar essa equação que a gente está botando aqui do lado para encontrar o valor do campo elétrico naquele ponto, ok? Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar uma situação que nós temos uma carga Q. Por enquanto, essa carga não vamos colocar o sinal dela ainda. E a gente vai ter que ela vai ser uma carga geradora do campo elétrico. E ao lado dela, nós vamos escolher um local, um ponto P, perfeito aí. E neste ponto, pessoal, vai haver um campo elétrico. Se a carga for positiva, o campo elétrico vai ter um sentido de afastamento, ok? E se a carga for negativa, o campo elétrico vai ter um sentido de aproximação. Confere aí, né? Agora é o seguinte, para você determinar o valor do campo elétrico nesse ponto, tá? Nesse local aqui que nós escolhemos, que nós chamamos de ponto P, para a gente determinar o valor da carga elétrica, ou melhor, o valor do campo elétrico neste ponto, a gente vai ter que usar essa regrinha aqui em cima, tá? Ó, para determinarmos a intensidade do campo elétrico em um ponto P, próximo de uma carga elétrica Qzão, usamos esta equação que é a que a gente viu anteriormente, tá? Que diz o quê? Que o campo elétrico é igual a uma constante eletrostática vezes o valor da carga Qzão, né? O valor dela aqui em módulo, dividido pela distância que separa as duas ao quadrado. Perfeito aí? E aí lembre-se, a constante eletrostática ela vai ter o valor de 9 vezes 10 elevado a 9 para qual meio? Para o vácuo. Já se for outro meio, tá? Ela vai ter outro valor, obviamente, tá bom? Agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês um pequeno detalhe que vocês devem ter cuidado. Além da carga, tá? Além do valor do Qzão aqui, ó, desse valorzinho aqui, ó, do Q, ser dado em módulo, tá? Tem outra observação que eu quero dizer para vocês. É essa aqui, ó. A distância que separa a carga Qzão e o ponto P, onde você escolheu para calcular o campo elétrico, deve ser fornecida em metro. Olha aqui do lado, ó, a unidade de medida
para a distância deve ser o metro. Se tiver em centímetro, transforma em metro. Se tiver em milímetros, transforma em metros. E aí vai. Confere? Galera, outra coisa que a gente não pode esquecer é isso. Ó. Se nós colocarmos tudo direitinho no Sistema Internacional de Unidades, o resultado para o campo elétrico ele vai vir com a seguinte unidade. Ó. A unidade do campo elétrico vai ser o Newton por Coulomb. Fechou aí? Vamos agora fazer um exemplo, tá? Para a gente poder compreender melhor como funciona essa fórmula, como calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme, ok? Olha aqui, nosso exemplo diz, determine um módulo, a direção e o sentido do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme Qzão igual a 2,7 microcoulomb num ponto P do vácuo, localizado a 3 milímetros de Q. Veja a ilustração a seguir e use K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Galerinha, esta questão ela está pedindo para a gente três coisinhas básicas. Quais são? O módulo do campo elétrico, a direção e também o sentido. Para você calcular o módulo vai ser simples. Tá? Nós estamos procurando quem é o módulo do campo elétrico e para isso nós vamos usar aquela regrinha que nós acabamos de aprender. Diz o quê? Que é igual a K0 vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. E aí eu pergunto, quem é o K0? A questão nos falou que é 9 vezes 10 elevado a 9, tá ok? Quem é o Qzão? Quem é o... Aliás, vamos lá, quem é a distância, tá? Perdão. Quem é a distância? 3 milímetros. Galera, a distância que separa o ponto P até a carga que está gerando o campo elétrico é de 3 milímetros. E aí você tem que ter o cuidado que não pode usar o milímetro na fórmula. Vai colocar em metros, perfeito? Então, 3 milímetros é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros. Basta trocar o prefixo mili por 10 a menos 3, ok? Já o Qzão tem outro detalhe sobre ele. Além dele ser dado em módulo, tá? Ele tem que ser fornecido em Coulomb. Eu não vou usar o sinal e a unidade de medida para a carga elétrica deve ser o Coulomb. Então aqui eu tenho 2,7 microcoulomb. Para mim, usar na equação aqui, para você usar na equação aqui em cima, tá? Aliás, aqui em cima não, né? Aqui do lado, tá? Para você usar a equação aqui do lado, você vai ter que transformar de microcoulomb para coulomb. E para isto, basta você trocar o prefixo micro por 10 a menos 6. Então, vamos lá. A gente já tem aqui a distância, o Qzão e o K. A gente vai só substituir nesta equação, pessoal, e vai encontrar isso. Ó. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. Aí tudo isso, pessoal, entre parênteses, elevado ao quê? Ao quadrado, tá bom? E aí, galera, um conselho que eu dou. Você vai pegar esta parte aqui de cima e não vai efetuar nada com ela, tá? Esta parte toda aqui do numerador, você não vai multiplicar ainda não. Por quê? Me acompanha aí que você vai entender. Esta parte aqui do denominador, tá? Aqui embaixo, nós vamos resolver ela. Como é que nós vamos fazer? Você vai fazer o seguinte, 3 ao quadrado vai dar 9. E aí 10 a menos 3 ao quadrado, você vai só multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E nós vamos ter o seguinte resultado. Vejam aqui, aquela parte de cima está todinha perfeita. E aí eu só fiz resolver aqui a parte de baixo, né? A parte do denominador. Olha aqui, ó. Se você observar, agora você tem 9 embaixo e 9 em cima. E está todo mundo multiplicando. Então você pode eliminar esses dois. Tá? Você pode cortar os dois 9. E além disso, ó, você tem 10 a menos 6 aqui em cima. E também tem 10 a menos 6 embaixo. Você também pode eliminar todos os dois. Você vai cortar. E aí você vai pegar tudo que sobrou. Qual é o que sobrou aqui? 2,7 vezes 10 elevado a 9. E aí a unidade do campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Agora que nós descobrimos o módulo do campo elétrico, a gente vai entender agora como determinar o sentido, tá? E a direção. No nosso caso aí, pessoal, a direção ela vai ser horizontal. Se você observar,
o ponto P que nós escolhemos, ele está aqui do lado, tá, da carga quesando. Então, a direção do campo elétrico vai ser horizontal. E para saber o sentido, você vai olhar o seguinte, a carga quesão que está gerando o campo elétrico, ela é positiva? Sim. Se ela for positiva, o campo elétrico, pessoal, vai ter um sentido de afastamento, ou seja, vai ser de acordo com essa setinha que eu vou colocar aqui, o que eu coloquei aqui em cima, tá? Se você observar o nosso campo elétrico agora, ele tem uma direção horizontal, perfeito? E, nesse caso, ele é com sentido de afastamento, ou seja, da esquerda para a direita. Galerinha, fechamos aqui esta questão, tá? Fechamos este exemplo. Espero muito ter ajudado vocês. Bye bye e até a próxima, galerinha. Valeu!